Tá, avisando vocês então que eu tô gravando a aula. Nossa aula hoje é de gerenciamento da comunicação em projetos. A gente já passou pelo plano de aula. Então vamos lá. O que é gerenciar as comunicações? Quando a gente pensa assim, ó, comunicação não é só eu passar uma informação para outra pessoa. Quando eu estou trabalhando com projeto, gerenciamento de comunicação é muito importante. Porque quando eu penso em comunicação, eu penso na seguinte forma: essa informação, para quem que eu posso passar, como que eu posso passar, quando que eu posso passar, em que formato, a pessoa recebeu a minha comunicação sim ou não. Então, quando eu tenho que gerenciar essa comunicação, eu tenho que pensar em como eu vou trabalhar a comunicação, como é que eu passo a comunicação para as pessoas envolvidas no projeto. E tem muita comunicação que eu não posso passar, tá? Então eu tenho que cuidar muito como eu trabalho a comunicação dentro do meu projeto. E por isso eu tenho os meus processos de comunicação. Então, o gerenciamento das comunicações do projeto, conforme está aí na tela, inclui os processos necessários para assegurar que as informações sejam geradas. O que é geradas? É que eu tenha as informações documentadas, que eu tenho o meu termo de abertura de projeto, que eu tenha a minha app, meu cronograma, que as decisões que eu tomei dentro do meu projeto de mudança, né, de alterações, de novas funcionalidades, tudo isso esteja documentado, né? Outra questão, eu preciso enviar uma informação, eu preciso gerar um reporte, eu tenho que estar com as minhas informações coletadas. Como é que está o meu projeto? Como é que está o andamento do meu projeto com as pessoas que estão trabalhando comigo? Então, olha lá, eu tenho lá, informações do projeto sejam geradas, sejam coletadas, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui que eu vi. Olha só. Aprendi uma função nova, ó. Geradas, ó que bonitinho, coletadas, distribuídas. Então, eu gero informação, eu coleto a informação e eu distribuo. Como é que eu distribuo? Né? Pode ser por e-mail, pode ser numa reunião, né? Então, olha a importância do gerenciamento da comunicação. Eu vou gerar a informação dentro do meu projeto, eu vou coletar ela do meu time, eu vou distribuir para os meus stakeholders, eu vou armazenar essa informação, né? Isso é bem importante também. Eu vou armazenar essa informação, eu vou recuperar e ainda por cima organizar de uma maneira apropriada, né? Para que eu possa trabalhar essas informações no meu projeto. Por isso que é muito importante. Só um pouquinho, pessoal. Ativei essa questão do linkzinho e agora meu mouse sumiu. Eita. Só um pouquinho. Consegui. Deu um tilt no mouse. Espera aí só um pouquinho. Tá. Então, o que eu queria discutir agora com vocês? Eu queria conversar com vocês e verificar assim, se vocês já tiveram algum tipo de problema de comunicação dentro dos projetos. Muito bem. Passamos então por alguns problemas de comunicação e vamos ver dentro do fluxo resumido dos processos de gerenciamento de projetos, aonde que está a comunicação. Então, a comunicação está aqui, ó, nesse azul escuro, comunicações, né? Eu vou tentar usar de novo o quadrinho ali das anotações. Vamos ver se agora vai sem travar. Vamos ver. Destacar. Não, esse mouse é danado. Já trancou meu mouse de novo. Acho que não vou conseguir usar. Então, a gente tem aqui, ó, comunicações. Opa, não vou usar mais isso aqui. Não vai funcionar. Tá, aqui, ó.
Comunicações, então, eu estou dentro das 10 áreas de conhecimento. Então, relembrando, quais são as 10 áreas de conhecimento? Integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, stakeholders. Praticamente a gente vai passar por todas essas áreas, né? Então, a última área que a gente trabalhou foi o cronograma. A gente fez lá o planejamento, levantamos as atividades, sequenciamos, desenvolvemos, colocamos as durações. Então, a gente fez esse trabalho aqui na aula passada. Olhando a parte de comunicações em projeto, tem pouquíssimos processos. Então, a gente tem aqui planejar o gerenciamento da comunicação, que é o que a gente vai trabalhar, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações, tá? Então, só tem esses 3 processos. Um no planejamento, um na execução e um no monitoramento e controle, esses 3 aqui. Então, vamos começar com o gerenciamento das comunicações, ouvindo um vídeo muito legal. Vou retomar a gravação. No gerenciamento da comunicação para o guia PMBOK, né, que é o guia de gerenciamento de projeto do PMI, a maioria das habilidades de comunicação é comum para o gerenciamento geral e gerenciamento do projeto. Tá? Por que gerenciamento geral? Porque a empresa como um todo, ela precisa saber trabalhar a comunicação. Né? Então, não é só para aquele projeto. Né? Tu usa a comunicação para gerenciar projetos, mas no gerenciamento geral da empresa. E 90% do tempo do gerente do projeto é utilizado comunicando. Né? Ou seja, tu comunica com o time, tu comunica com o chefe, tu comunica com os stakeholders, né? Tu tá sempre conversando sobre o projeto, sempre comunicando sobre o projeto. Então vamos lá, vamos trabalhar o primeiro processo, que é planejar o gerenciamento das comunicações. O que é isso? Esse processo ele determina quem precisa das informações, qual é a necessidade das informações das partes interessadas. Tá? Os meus stakeholders precisam de quais comunicações? E como é que eu vou trabalhar a abordagem dessa comunicação dentro do meu projeto? Então, tem 3 conceitos que vocês precisam entender. Primeiro conceito, canais de comunicação. Segundo conceito, modelos de comunicação. Terceiro conceito, métodos de comunicação. Então, vamos lá. O que é muito importante quando a gente trabalha a comunicação? Eu tenho que determinar e limitar quem vai se comunicar com quem. Eu não posso deixar todo mundo se comunicando com todo mundo o tempo inteiro, porque eu tenho muita comunicação rodando dentro do meu projeto. Por isso que eu determino e limito essa comunicação e quem vai receber essa informação. Então, existe um conceito de canais de comunicação. Esse canal de comunicação é um indicador da complexidade de comunicação dentro do meu projeto. Tem uma fórmula utilizada que é N(n)-1/2, onde N representa o número de stakeholders do meu projeto. Tá? Ou seja, quantos stakeholders eu tenho, quantas áreas eu tenho representadas. Né? Cada área que eu tenho representado, ou cada pessoa dentro da minha equipe, representa um canal de comunicação. Então, por exemplo, eu tenho um time, projetinho pequeno, 2 pessoas, eu tenho um canal de comunicação. Se eu tenho 3 pessoas, eu tenho 3 canais. Mas se eu tenho 4, eu tenho 6 canais de comunicação. Se eu tenho 5 pessoas, eu tenho 10 canais de comunicação. E assim por diante. Então, esse número vai aumentando, né? E imagina tu fazer comunicação para muitos canais de comunicação. Então, eu tenho que cuidar essa questão da complexidade. Quanto está complexo o meu projeto em relação aos canais de comunicação? Eu até tenho uma pergunta para vocês: quantos canais de comunicação tem no projeto? Mas isso aqui depois vocês podem calcular. Vamos para o item 2, que são os modelos de comunicação. Esse modelo de comunicação que aparece para vocês tem o emissor e o receptor. Certo? Quem é o emissor? É aquele que faz a comunicação. Então, por exemplo, numa sala de aula, eu estou agora sendo o emissor da mensagem, certo? A minha mensagem é passar para vocês a matéria sobre gerenciamento de comunicação. Então, eu estou emitindo uma comunicação. E essa comunicação ela vai ser codificada, né? Ou seja, eu vou estar colocando todo esse meu conteúdo, meus pensamentos, minhas ideias, em uma linguagem que vocês compreendem. Então, essa linguagem é o português.
certo? Então, eu codifico a mensagem em uma determinada linguagem. Essa linguagem pode ser Libras, inglês, holandês, o que for, em português, o que for, mas existem aí uma codificação, certo? Então, por isso que, eu vou participar de um projeto fora do Brasil, sem falar bem inglês, isso é importante, né? Se o projeto for com Estados Unidos, por exemplo, ou seja, um outro país que se combinou que a linguagem vai ser inglês, eu tenho que saber falar bem inglês, né? Porque senão como é que eu vou entender essa mensagem que vai chegar para mim? Isso é bem importante. Então eu tenho aqui o meu emissor, né? Então a professora vai codificar sua mensagem, né? E no caminho do emissor para o receptor, eu posso ter muitos ruídos. O que são ruídos? São fatores que interferem na transmissão da mensagem. Então, se a gente pensar que a gente está aqui trabalhando online, que tipo de ruído pode atrapalhar o envio dessa minha mensagem? Vamos pensar. Pode ser, se eu não estiver usando um bom microfone, pode ser que quando eu passe essa comunicação para vocês, vocês ouçam mais alguma informação aqui de barulho que eu esteja no meu ambiente. Ou meu filho chegando, né? Os meus filhos chegam aqui perto de mim e atrapalham a minha mensagem, né? Ou pedem para parar. Ou eu estou no meio da aula, chega a farmácia e não tenho que atender, tenho que esperar. Pessoal, espera 5 minutos, chegou aqui uma coisa que eu tenho que abrir a porta. Tudo isso são ruídos de comunicação trabalhando no modelo online como a gente está hoje, né? Qual é o outro ruído que pode ter? A internet caindo e voltando, caindo e voltando. Pode ser um ruído de comunicação, né? Então, qualquer fator que interfira na transmissão da minha mensagem pode ser um ruído, tá? Ou vocês estão aí assistindo aula e a mãe de vocês chega do lado e quer oferecer um café, né, um pãozinho gostoso, só que o que acontece? Ela está atrapalhando a mensagem, ela tirou, né, a tua atenção da aula para receber o café da manhã. Então, é um ruído que vai atrapalhar a codificação, a mensagem chegando para vocês, tá? E vocês são os receptores, aqueles que vão receber. Então, vocês também vão decodificar essa mensagem, no meu caso aqui é a língua portuguesa, e vocês podem dar um feedback dessa mensagem, que é o quê? Né? É passar para o professor se vocês realmente entenderam ou não o conteúdo da aula, né? E aqui também pode ter um novo ruído e eu vou decodificar a mensagem de vocês. Então, esse modelo aqui é o modelo onde se faz a comunicação, né? Com a codificação, mensagem e feedback, o meio, o ruído e a decodificação. Qual é o nosso meio? A gente está aqui trabalhando pelo meio, que é o método que eu estou usando para transmitir a mensagem. Então, eu estou usando a internet com a ferramenta Zoom. Esse é um meio que eu estou usando para transmitir a minha mensagem, tá? Então, esses aqui são chamados modelos de comunicação. Depois disso, eu tenho os métodos de comunicação. E aí sim eu tenho que cuidar. Então, vamos lá. O primeiro método de comunicação é o que eu chamo de comunicação interativa. O que é isso? É aquela comunicação que, por meio de reunião, por meio de telefone, por meio de videoconferência, eu ligo e passo a informação que eu quero para a pessoa, né? Eu interajo com ela, eu passo a informação que eu quero passar. Então, essa forma de comunicação interativa é a forma mais eficiente de garantir que a pessoa que está do outro lado tenha um entendimento da informação que eu quero passar, tá? Então, essa é a melhor forma de comunicação interativa. Reuniões, telefonemas, videoconferências, audioconferências, o que for para mim passar minha informação. E eu tenho mais 2 tipos de comunicação. Então, a interativa, a ativa. O que é a ativa? É aquela que eu dou um push, ou seja, eu só envio, né? E-mails, por exemplo, é uma comunicação ativa. Eu vou enviar, mas eu não posso garantir que a pessoa recebeu. Mas como assim, professora? Não. Mas eu mandei o e-mail. Se não recebeu, não recebeu. Não é assim que funciona, tá? Se você quer ter garantia que o e-mail chegou, liga e pergunta para a pessoa: recebeu meu e-mail? Né? Então, e-mails, cartas, memorandos, comunicados da empresa, a gente chama de comunicação ativa. Ela é enviada, mas ela não tem nenhum tipo de garantia que a pessoa recebeu. Tem pessoas que olham e-mails todos os dias, tem pessoas que não olham.
né? Por exemplo, o meu marido olha e-mail de vez em quando. Aí, às vezes as pessoas ligam para mim, mas você vai e-mail? Eu falei, eu não, nem vi o e-mail que recebi. Né? Então, para ele, esse tipo de comunicação é só de vez em quando que ele vai acessar. Para nós, a computação, a gente já usa bem mais, né? E-mail, carta, memorando. Mas, de novo, garante que a informação seja distribuída, mas não verifica se chegaram e se foram entendidas. Vou passar um exemplo para vocês. Eu tinha uma disciplina no curso de SI, que era a disciplina integradora, e eu tinha um palestrante para essa disciplina uma vez, e ficou tudo combinado com ele, né, assim no início do semestre, e no dia da palestra ele não apareceu. E eu mandei um monte de e-mail para ele, né? E aí até que no dia seguinte, de manhã cedo, ele me mandou um e-mail pedindo desculpas porque ele não recebeu o e-mail que estava na caixa de spam dele. Né? E eu não tinha o telefone, então fiquei numa saia justa tremenda no meio da aula, porque simplesmente ele não apareceu. Então, por quê? Eu não deveria ter confiado só no e-mail, né? Eu deveria ter pego o telefone, ligado e confirmado. Então, isso é a comunicação ativa. Depois eu tenho a comunicação passiva. A ativa é aquela que você manda mensagem. A passiva é aquela que você busca mensagem. Né? Ela está lá no site da intranet, ela está no e-learning, que aqui a gente pode considerar o Moodle, né? Ela está lá no Moodle, ela está em repositórios de conhecimento, mas você tem que ir lá buscar. Né? Por exemplo, o Zoom da aula de hoje está lá o link no Moodle. O aluno tem que ir lá buscar essa comunicação. Tá? Então, ó, requer que os destinatários acessem o conteúdo da informação a seu próprio critério. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O WhatsApp é que tipo de comunicação? Quem me responde? O que é o WhatsApp? É interativa, ativa ou passiva? Hein, pessoal? O que vocês acham? Júlia, tu acha o que é? Eu pensei que poderia ser interativa, porque tu pode fazer telefonema, videoconferência, que nem a Mas interativa. quando tu manda uma mensagem, tu tem a garantia que a pessoa leu? Depende. Tu Ah, não tem, eu acho que é ativa, então. então a gente pode, a mensagem do WhatsApp, né? Ela é uma ativa, você manda e uma hora alguém vai ler, né? Tu imagina assim, ó, ter não sei quantos grupos do WhatsApp. Os grupos de WhatsApp a gente lê na hora? Não, né? Dependendo dos grupos que a gente tem, uma pessoa pode ter muitos grupos de WhatsApp. Tu geralmente silencia, né? E com uma hora do dia tu senta e vai ler. Então tu não tem a garantia que aquela mensagem chegou no horário ou na urgência que tu gostaria, né? Então a mensagem do WhatsApp, ela é uma comunicação ativa, mas tu tocasse num ponto bem importante. E a ligação do WhatsApp? Aí já é uma interativa, certo? Que tu tá ligando, né? A pessoa vai atender. Então a gente tem que cuidar. Cuidem, porque envio do WhatsApp não garante que tu vai ter essa informação rápida que tu possa precisar. Geralmente as pessoas respondem rapidamente, né? Mais rápido do que o e-mail, mas não é uma garantia. Então cuidado, tá, pessoal? Vamos seguir aqui então. Tem um método que é questões das reuniões, né? Vocês vão passar por isso na vida profissional de vocês, talvez as meninas já estejam passando por isso, porque as meninas estão fazendo estágio, que é a quantidade de reunião que a gente tem de projeto. Tá? Vocês vão ver assim que a partir do momento que vocês estiverem trabalhando mais em projetos, a gente tem muita reunião, né? Muitas cerimônias. Então, sempre a pergunta vai ser a seguinte: como eu posso fazer reuniões mais produtivas? E tem uma técnica bem legal, que é a técnica do Pomodoro, não sei se vocês já conhecem ou já utilizaram, que é um método de gerenciamento de tempo desenvolvido por Francisco Cirilo no final dos anos 80. É um reloginho, eu já tive esse reloginho, usei muito no Terra, que é um método onde você corta o tempo em pequenos períodos, né, e combina com o pessoal na reunião. Olha só, nesses próximos 15 minutos, todo mundo focado na reunião, não pode olhar celular, não pode olhar computador, todo mundo foca na reunião.
Depois que toca o reloginho, por exemplo, passou os 15 minutos, tu tem 5 minutos onde tu pode daí olhar o teu WhatsApp, olhar o computador, depois mais 15 minutos focado na reunião, tá? Então, é bem interessante, assim, porque eles costumam dizer que uma pessoa não consegue ficar tanto tempo prestando atenção num determinado palestra, uma determinada aula. Então, tu quebra essa aula em atividades. Por isso que é interessante quando a gente passa um vídeo, faz uma dinâmica, entendeu? Porque assim tu torna a aula um pouco mais eficiente, não tão cansativa para os alunos. Tá? Tem aí algumas dicas para conduzir reuniões eficientes, né? Um dia vocês vão estar aí conduzindo seus projetos, vão estar sendo líderes de times, então isso é bem importante. Então vamos lá, algumas dicas de reuniões. Envie 24 horas antes e-mail com agenda. O que é um e-mail com agenda? É o que você vai tratar na reunião. Às vezes as pessoas convidam para uma reunião e tu nem sabe por que tu está sendo convidado, o que eles vão falar na reunião. Então, envie, se você está sendo responsável por essa reunião, envie 24 horas antes o e-mail com a agenda. Venha preparado. Eu tenho uma reunião que eu fui convidado para essa reunião, então pelo menos eu tenho que saber o que podem me perguntar. Compartilhe toda a informação relevante, sem conversas paralelas, né? Fui convidado para uma reunião, eu estou ficar na reunião conversando com outras pessoas e não prestando atenção na reunião. Permaneça no tópico. Se a reunião tem uma pauta e você está conduzindo essa reunião, permaneça no tópico da reunião. Se alguém quiser adicionar algum item importante, coloca para o final da reunião, se houver tempo, ou se não, para a próxima reunião. Chegue 5 minutos antes, nunca no horário e nunca depois, atrapalha a reunião. Sem telefones, o mínimo possível, preste atenção na reunião. Se você foi convidado para essa reunião, é que as pessoas querem que tu participe. Dê seguimento por e-mail até 24 horas. Você tocou a reunião, cada um saiu com uma pendência, coloca isso no papel e manda para o pessoal, senão eles podem esquecer. Seja breve e conciso, discorde se ser desagradável. Se eu estou indo para uma reunião, eu tenho que levar papel e caneta para anotar o que está sendo combinado. Sem interrupções, todos devem participar. Comece e termine no horário. Minha reunião das 2 às 4, então 4 horas eu termino. E aí eu marco outra reunião se for necessário. E desafie ideias ao invés de pessoas. Tá? Esse quadro ficou bem legal. E aqui eu vou passar para vocês o que é um plano de comunicação, que é o que eu quero que vocês desenvolvam para o trabalho da disciplina. Aqui no plano de comunicação, eu vou trabalhar exatamente aquilo que a gente estava conversando no início. O que eu vou comunicar, por que eu vou comunicar, para quem eu vou comunicar, com que frequência, com que duração, né? Então, a gente vai fazer aqui um plano de comunicação. Então, o que é o evento? Evento é tudo que eu tenho para comunicar. Então, eu posso comunicar através de reuniões, relatórios, e-mails, blog, intranet, como eu quiser. Se a gente for trabalhar metodologias ágeis, eu tenho a retrospectiva, a daily, né? A planning 1, a planning 2, a entrega para o cliente. Então, eu tenho vários eventos de comunicação quando eu trabalho metodologias ágeis. Então, aqui no meu quadro eu tenho o evento, o objetivo. Por que eu estou fazendo aquele evento de comunicação? Ali na primeira linha, aqui, ó, por que eu estou fazendo a reunião de alinhamento do cliente? Né? Porque nessa reunião, o gerente do projeto e a equipe e o diretor discutem o progresso do projeto, o controle do cronograma e os riscos. Quem é o responsável por agendar essa reunião e conduzir essa reunião? O gerente do projeto. Quem são os envolvidos? O gerente e a equipe. A gente faz uma vez por semana, 2 horas. Evento número 2, relatório de desempenho do projeto. Qual é o objetivo? Enviar a todos os envolvidos o status atual do projeto. Quem é o responsável? GP. Quais são os envolvidos? GP, equipe, diretoria, vice-presidência. A frequência quinzenal e a duração não tem porque é um relatório. Reunião com diretoria, e-mails e status das atividades. Eu tenho mais tudo isso. Ó. Reunião de kickoff. No PMBOK, o que é uma reunião de kickoff? Reunião de kickoff é quando o GP termina o seu planejamento e apresenta para os stakeholders. E aí ele dá o start das atividades. Tá? É quando o gerente do projeto termina
o seu plano de projeto e quer apresentar. Então, essa é a reunião de kickoff. Reunião de kickoff é onde o gerente do projeto apresenta o seu planejamento para o início do projeto. Aí eu tenho reunião de encerramento, quando acaba o projeto. Eu posso ter relatórios executivos semanais, eu posso ter um news da empresa, o blog e assim por diante, tá? Então, nessa aula, daqui a pouco, vocês vão trabalhar esse plano de comunicação de projeto. Isso aqui são outros eventos de comunicação, ó, planejamento, kickoff, lições aprendidas, status, progresso, encerramento, news, reunião diária com o time, atualização da intranet, e-mail de encerramento, comunicação de mudanças, aviso de entrega de marcos do projeto. Então, tudo isso podem ser eventos de comunicação. Depois que eu monto o meu planejamento, que é o meu evento de comunicação, eu vou gerenciar essas informações. O que é gerenciar essas informações? Eu vou criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar todas essas informações de acordo com o meu plano de comunicações, tá? E um desses eventos importantes são os relatórios. O que podem ser incluídos nos relatórios? Análise do desempenho do período, situação atual de riscos, tarefas concluídas no período, tarefas a serem realizadas, mudança de escopo, cronograma, término, comentários do GP, tudo isso podem estar presentes no relatório. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Isso aqui são relatórios que eu desenvolvia. Então, aqui eu tenho o cronograma, os marcos em vermelho que está atrasado. A gente usa muito o semáforo, que é esse sinal aqui, ó, está verde, amarelo, vermelho. Geralmente as gerências das grandes empresas gostam de receber semáforos, né? Que para eles é simples. Eles olham e vejam, meu projeto está verde, é que está tudo bem. Amarelo é que eu tenho que levantar um sinal de atenção. E vermelho é que está atrasado. Tá? Aqui eu tenho o meu planejamento versus o meu executado. Aqui os atrasos em dia e a situação dos marcos. Aqui, ó, o que foi entregue, veja bem, isso aqui é bem interessante, porque é um relatório de sprints, né? De metodologias ágeis. Então, eu tenho as user stories que eu entreguei, né? As mudanças que ocorreram e as próximas user stories que eu vou desenvolver. Os riscos, as pendências e os comentários do gerente do projeto. Tá? E por último, eu tenho o controle dessas comunicações, né? Eu já desenvolvi o meu plano, eu fiz a gestão enviando as comunicações, mas eu tenho que fazer esse controle. Ou seja, monitorar e controlar até que ponto as comunicações estão indo para as pessoas certas, eu estou assegurando que realmente as partes interessadas estão entendendo a comunicação que eu estou fazendo, e aí eu tenho que cuidar muito porque eu tenho as redes sociais, né? Tem que cuidar o quê? Para minha informação não vazar. Aquela informação é confidencial? É. Então eu não posso publicar em rede social, né? O que eu posso publicar em rede social e o que eu não posso publicar em rede social. Então tem que cuidar bastante a questão da informação para que ela não fuja do meu controle. Ok? Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho. A gente vai desenvolver o plano de comunicação do projeto que faz parte da entrega do trabalho T3, ok? Vou interromper aqui o compartilhamento e vou também interromper aqui